nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Estou novamente aqui na Toca do Leão, mas dessa vez ainda mais especial. Estou com ele, João Neto Netão, o semimestre, porque ele só será mestre graduado quando levar o Leão à Série D. O homem que participou e foi o mentor da salvação do Leão Azul. Eu estou muito feliz de estar aqui, Netão, é um prazer estar contigo. Prazer, meu. Obrigado. Depois dessa rasgação de seda, eu já vou começar a mentir. Netão, seguinte, como eu já te falei, obrigado por ter aceitado participar do canal do É Nós Queiroz. A gente fica muito feliz, já queria bater um papo contigo há muito tempo. Tenho vários amigos remistas que disseram a primeira coisa que tu vai falar para ele é obrigado, Netão. Então estou transmitindo o obrigado de muitos amigos que eu tenho. Muito obrigado por estar aqui. Conta aqui essa história que a gente começou a falar, que todo mundo acha que o teu começo é de um jeito e que na verdade é outro. Tu começaste aqui com 8 anos, mas não no salão. Conta aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Na verdade, todo mundo pensa que eu comecei no futsal e depois eu vim pro futebol. Na verdade, foi o inverso. Eu comecei no futebol aqui, na escolinha Rubilar, com 8 anos. Trazido pela minha avó, inclusive a gente morava aqui na 25, eu vinha caminhando da Estrela. Eu sou antigo, né? Marisa Barra Estrela. Não, mas eu também sou mais velho do que tu, Netão. Nós vínhamos andando e depois, com 13 anos, que eu fui levado através do Beto Figueiredo, que era do futebol na época, para o futsal, o treinador Sérgio Ricardo. Aí lá eu fiquei no futsal, aí depois passei a ser treinador, depois, assim, planejei vir para cá, já querendo ser treinador da base, depois as coisas foram caminhando e chegamos aqui hoje. Até a salvação. Então eu vou começar vou entrar, a gente não vai falar só do que aconteceu, eu quero falar um pouquinho de futebol como um todo e do que tu imaginas para frente. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Como eu falei, eu não sou jornalista, eu sou um cara que gosta de futebol. Eu sei que já te fizeram, mas eu queria que tu tentasse ser o mais objetivo possível. Quando tu disseste assim, fudeu, esse pepino tá na minha mão, qual foi a primeira atitude que tu tiveste para tentar começar a mudança que veio a acontecer? Assim, cara, eu preciso fazer isso aqui, sei lá, resgatar confiança, treinar melhor, sei lá, pegar os líderes do elenco, que todo mundo fala isso, assim, objetivamente, quando tu pensa, eu vou fazer isso aqui primeiro, qual foi, assim? A ideia inicial foi fazer o grupo pensar e acreditar que eu sou parte da equipe, né? Que eu passei, mesmo quando eu não estava no grupo profissional, mesmo na base, eu tinha o objetivo que eles tinham, que era o acesso, né? Mas infelizmente a possibilidade não houve, mas que eu era parte da engrenagem, que eu tinha função e objetivo, né? Hoje eu estava em função diferente de treinador e a questão do objetivo sempre foi o mesmo que o deles. Então esse foi o primeiro passo e o passo mais importante. Trazer eles para ti. Trazer eles para o meu lado e saber que a gente era funcionário igual. Tu és novo, tu és daqui. Tu tem o que eles chamam lá fora de cara de paraense, né? Que é aquele... Tu acha que isso, com os jogadores, de alguém mais ou menos da tua idade, isso teve algum problema? Tu sentiste isso? Não só agora que tu assumiste e ficaste, mas nas tuas subidas e volta para auxiliar, sobe e volta. Do grupo, tu achou que isso, tipo, por que eu vou ver esse cara daí? Esse cara nunca jogou bola, chupou laranja com quem e tal. Teve isso dos jogadores que tu nunca sentiu? Não, nunca houve. Eu acho que eu consegui e consigo, assim, liderar de uma maneira que eu consigo fazer todo mundo acreditar em mim por conhecimento. Então, o que tem hoje no Brasil, no mundo, em termos de soft, de futebol, a preleção, né, é o material que eu tenho, que eu trabalho. Os atletas sabem que eu sou um cara atualizado, então eles acreditam. Até quando eu estou falando, eu sempre me preocupei muito em observar o comportamento deles. Então sempre estavam com o olho em mim e com o cérebro em mim. Às vezes eu olho para minha esposa, mas não estou com o cérebro nela, só com os olhos. Então, olha, já acabou de se entregar aqui, esposa. Já foi. Então, eu sempre procurei olhar para eles, né, e ver se eu estava tendo esse retorno
do que eu estava falando, do que eu estava conseguindo alcançar. E sempre que eu me propus a dar uma informação, eles sempre tiveram atento com o olho e com a cabeça minha. Acho que isso foi fundamental. E quando é que tu disseste assim, agora a gente não cai? Porque quando tu assumiste, se eu não me engano, eram mais de 80%, chegou a ser quase 90% de chance. Eu vou fazer uma comparação absurda, mas que não é tão absurda, tá? Tu lembra o Cuca no Fluminense em 2009? Aquele time de guerreiros que ele pegou, o Fluminense ia cair? Eu faço uma comparação mais ou menos assim, era 90% de chance. Mas qual foi o momento? Porque tu ainda tiveste umas derrotas, uns empates, a coisa não ia, tu disseste... Pô, agora aconteceu aquele jogo, aquele lance... Só quando acabou o jogo de lá mesmo do... O que me deixou preocupado, na verdade, foi o jogo contra o Botafogo. Essa noite foi ruim de dormir porque o empate não estava nos planos. A gente tinha vindo num jogo bom contra o Santa Cruz, então aquele momento ali foi um momento difícil para mim. Eu só terminei mesmo assim com a cabeça no último jogo realmente contra o Salgueiro, que ali a gente sabia que era um jogo fundamental, algumas situações ocorreram, mas a gente conseguiu controlar e chegamos no resultado que a gente desejava no início lá quando assumiu. Eu estava aqui, antes de a gente começar, eu falei, a gente veio gravar o episódio passado aqui e eu acabei acompanhando a entrevista do Netão, tua entrevista. Eu estava ali esperando a galera para bater um papo com o Fih, com o Ivanovic. Os caras te perguntando e tal, e na hora das tuas respostas, eu falei, comentei com o Fih, eu falei, o Remo não cai. Porque o Neto está muito seguro do que ele está fazendo. É futebol, podia dar errado e tal, mas o Neto está muito seguro do que ele está fazendo, está muito consciente. Se ele conseguir transmitir isso para os caras, aí veio o Nininho em seguida, mais aquele jeito dele, né, que parece que ele era todo... e eu falei, pô, e ainda bem que não caiu. Tu falaste assim que os softwares de futebol e tal... Eu queria te fazer uma pergunta. A gente vive hoje no Brasil, né, Netão? A gente vai falar de futebol, acho que a torcida do Remo também vai querer saber o que o treinador do Remo entende. Hoje no futebol tem uma divisão, eu vejo, assim, não sei se tu concorda comigo. Treinador estudioso, a nova geração, pá, contra os medalhões que não sabem nada e tal. O que tu acha disso? Tu acha que isso é bom para quem está começando? Ou isso é uma bobagem? Essa divisão, porque aqui no Brasil se rotula muito, né? O nova geração, mas ele é só estudioso, só teórico. O boleiro antigão, que só é no papo, vamos lá, não sei o quê. Eu acho que tem que ter os dois, né? Tem que saber o que o jogador entende no vestiário, mas tem que estudar. Não adianta mais hoje o cara ser só no vamos lá, vamos lá. O que tu dizes? Não, eu acredito na junção das duas situações. Assim, por exemplo, eu vou tirar por mim. Eu não fui um jogador profissional, mas eu tinha uma capacidade técnica para ser. Por circunstâncias da vida, eu não fui até porque é uma atleta. Menor parte que consegue ser, né? Mesmo que seja bom. E eu conheço muita gente que teve condições técnicas de ser jogador e a vida acabou desviando para outros caminhos. Então, às vezes, a gente rotula, né, uma situação de os caras que são estudiosos, os caras que só jogou. Acho que tem que ter essa interseção entre as duas situações. Né? Tem cara que jogou e teve sucesso. Né? E como tem craque que não foi bom treinador. Que não consegue assim, ter gestão de pessoas. Né? Acho que o que é fundamental no futebol, além do conhecimento técnico, tático, né? A questão da gestão das pessoas, por exemplo, no Remo. No Remo não, o que eu trago comigo, por exemplo, eu trabalho muito com a... Eu gosto de estar sempre atento no que eu vou falar, né? Porque isso pode gerar uma onda muito grande ou uma onda pequena. Então, mas que vai gerar alguma coisa. Vai gerar alguma coisa, vai gerar. Então, assim, a PNL, para mim, eu procuro sempre estar atento, né? Estudando ela muito sobre a programação linguística, porque o que tu fala vai influenciar. Tem que saber com quem está lidando. Por exemplo, eu treino crianças de 9 anos e treino um profissional. Então, tem que saber lidar com... O que eu vou falar com uma criança de 9 anos? O que eu vou falar com um cara, né, que ganha 15 mil, 30 mil por mês, já teve várias vivências já para trás. Então, a gente tem que ter cuidado do que fala. Eu acho que para a gente conseguir atingir todo mundo, atingir o grupo, isso é fundamental. E um cara mais velho pode ter tudo isso também, né? Não é para só veio agora, não. Teve muita gente aí mais E assim, em relação aos treinadores mais antigos, os medalhões, eu acho que a gente tem muito que aprender. Por exemplo, para mim, foi fundamental o Juvenal na minha vida esse período que ele passou aqui no Remo. Que é um cara que foi jogador, né, tem um histórico aí vencedor como treinador, né? E ele consegue fazer o que ele fez para trás e consegue assim se atualizar. Por exemplo, a questão do software, quando ele chegou
para ser o treinador, eu mostrei para ele o aplicativo. E ele falou, não, Neto, faz esse teu aí, que esse teu é melhor mesmo que o que a gente estava usando. Então, um cara que tem 70 anos, mas consegue... Bom, então, é até bom a gente tratar um pouco, eu te perguntei de tu seres daqui, de seres novo, ser paraense e tal. Eu acho que o Givanildo foi um cara que sofreu muito isso, de não conseguir, apesar de tudo que ele ganhou, não conseguir ter mais acesso, vamos chamar assim, para poder ter acesso para depois conseguir sucesso para o Sul e Sudeste, lá para o eixo. E é bom tu estares falando isso, que a galera, quando ele estava bem, das quatro peias, do não sei o quê, Givanildo veio. Mas quando falavam nele, basicamente falavam no cara motivador, linha dura, não vai deixar o cara. E tu estás acabando de dizer que não, que ele é um estudioso e que ele é humilde. Porque tu chegaste para apresentar um negócio para ele e disse, não, vamos com esse, que esse é melhor. Isso é muito bom de saber. É isso? Tô certo. É isso mesmo. E tem uns que não querem, né? Não querem, sim, assim, mas é bom, ter evolução. Mas porque eu acho que o depende muito da pessoa, né? A pessoa consegue ser... É aí que eu falo, que tem pessoas que tem inteligência emocional. Às vezes não é a questão do diploma que vai fazer a diferença, né? É a questão da pessoa, da vida. Eu acho que em todas as profissões, concordo, qualquer direcionamento, eu acho que qualquer segmento, aliás, a gente tem pessoas que têm sucesso e que não tem. Depois a gente vai investigar e vai ver o porquê que tem ou não tem. Porque a gente só vê ela no auge, a gente não vai buscar o caminho. Então, já que tu falaste no Givanildo, tu quebraste uma pergunta minha, mas eu vou na outra. Eu ia te perguntar assim, qual é o maior treinador que tu viste daqui, de fora, o que tu mais admira e o que tu trabalhaste? O que tu trabalhaste seria o Givanildo? Nessa tua... ou não? Eu procuro ser, assim, eu peguei vários treinadores aqui como auxiliar, mas os caras assim que hoje eu procuro ser um pouquinho de cada. É o Givanildo e o Valdemar Lemos. Valdemar Lemos, o irmão do Oswaldo de Oliveira, né? Isso. Legal. Que não saiu tão bem daqui, né? Teve problemas, não conseguiu coisar. Pô, tá aí. E Brasil, o treinador que tu mais admira hoje no futebol brasileiro? Tem um? Futebol brasileiro? O Tite. Com ele, a seleção é com ele mesmo. Acho que e no é a mundo, minha referência. Tu é mais Guardiola, mais Klopp? Não, assim, no mundo eu procuro... Na verdade, eu sou um pouco de ladrão, sabe? Eu gosto de pegar um pouquinho de cada um e fazer Mas isso é um estudo, né? Então eu procuro, assim, a parte ofensiva, Guardiola muito bom, parte defensiva, Mourinho, o Klopp também, eu admiro muito a postura das equipes defensivamente, então Bielsa também por questão de treinamento, também eu sempre estou pesquisando. Tu acha que essa marra do Mourinho que ele tem, que ele cria essa personagem de ele ser marrento, é importante às vezes para tu dar uma blindada em ti e na galera, ou não precisa ser tão assim? Eu acredito muito que ele é um personagem, né? Porque às vezes o futebol, se bem que está tendo agora uma transformação, porque antes o cara tinha que ser durão, né? Tinha que ser escroto, sair nem o Filipão tá mais assim. Batendo na mesa, né? E tinha que criar esse para tentar ser respeitado. Para tentar ser respeitado. Eu acho que hoje, não só no futebol, mas como outros segmentos, eu acho que essa figura já não cabe mais no mercado, a gente tem que se adaptar, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta e falar uma coisa. No programa a gente tem uma máxima, uma frase. Tu falaste que tu não viraste jogador, mas que tu era um cara muito inteligente e tal, jogando, tinha muita técnica e tal. A gente tem uma máxima, não é nós, que é assim, virou até camisa. Pior do que jogador ruim é jogador burro. Isso é uma máxima que eu tive e trouxe para o coisa. É óbvio que se tu falares, é isso mesmo, pior do que jogador ruim é jogador burro, é muito ofensivo. O que eu quero dizer? É que o cara que tem uma certa inteligência de jogo, mesmo que ele não seja craque tecnicamente, as decisões certas às vezes valem mais do que o craque. Eu estou muito errado no meu pensamento, pior do que jogador ruim é jogador burro. Cada lance tem uma imagem lá que ele olha, né, faz a leitura e escolhe de acordo com a necessidade. Tem a questão também do componente emocional, a gente tem que avaliar, né, esse jogador, o que ele vivenciou para trás, né, para chegar até esse momento. Então tem atleta muito que, por exemplo, não acabou fazendo uma espécie de supletivo, assim. Não teve assim, aquele trabalho, aquele acompanhamento desde a base. E é um problema que nós temos também no futebol brasileiro, é que os melhores treinadores não estão nas primeiras categorias. É tipo vestibular. No vestibular tu não passa num convênio no vestibular. Entendi. Tu passa lá na formação realmente. Perfeito.
Então, isso que eu acredito. Então, a questão do jogador da leitura é muitas vezes pelo cara, o que o cara vivenciou, né? Também termo de treinamento, porque até o treinamento mudou hoje, porque às vezes... Muito, né? Hoje, antigamente, se botava uma fila de frente para outra e achava que trocar passe uma fila para outra era melhorar tecnicamente. Mas, na verdade, como tu falaste, não é a questão só da execução, tem a questão da escolha, né? Então, o método de treinamento mudou para atender também essas 10 escolhas. Então, o jogador, na verdade... Ele tem como melhorar. Então ele tem mais habilidades a melhorar. Não é só a parte eu sou bom de bola, driblo, jogo para cima. Na verdade, assim, outra situação que eu acredito, realmente acha que driblar é ser habilidoso. Não. Driblar é uma habilidade, é um fundamento como passar. Perfeito. Eu vi um cara perfeito, é isso mesmo. Então. E a outra coisa que eu ia te falar, aí é uma opinião pessoal. Estava trocando uma ideia com o Mataus, que é do Toró Tático, os moleques que fazem uma análise, não sei se tu já viste, eles são muito bons. Sempre falo deles, um abraço para a galera do Toró Tático. E eu disse que esses malditos, isso é opinião minha, esses malditos pontinha rápido e burro, aí de novo é minha opinião, acabaram se transformarem em secretário de lateral e a gente fez com que os nossos laterais dissessem, eu tenho 2 caras aqui, eu não vou fazer qualquer coisa, não sabem marcar, não sabem atacar, e os pontinha viraram... também não são aqueles caras decisivos. Aí quando surge um, Vinícius Júnior, o Everton, Cebolinha, que tá lá, porra, meu Deus. Cara, eu não entendo. Eu era tão feliz quando a gente jogava com 2 meias, sabe? Saía jogando. Tô viajando na maionese ou não? Ou mais ou menos? Só um pouco. Assim, tem muito da plataforma de jogo que o treinador acredita, né? Eu gosto de jogar com ponta. Não, sim, tudo bem. Eu sei disso, não foi um... Com ponta, né? E com outro meia fazendo a função de ponta, um cara mais agudo. Como seria um Everton Ribeiro no Flamengo? Um meia que joga aberto? Isso, que na verdade acaba batendo com o lateral, né? Tem algumas obrigações defensivas, ofensiva de acordo com a fase, só que, assim, o futebol, se não houver evolução do geral, na verdade, as coisas não vão andar, né? Porque a gente acredita muito, na verdade, a gente vem com uma cultura praticamente, de achar que, por exemplo, o zagueiro não ataca, que não cria. Eu acredito que zagueiro começa é a primeira linha de ataque, né? Os zagueiros são a primeira linha de ataque. A gente teve no Remo alguns zagueiros que naquela época já faziam isso. Vamos lá. Belterra, Pagani antes dele, que para mim foi o maior zagueiro que eu vi jogar no Remo, foi o Pagani que veio do Santos. Esses caras já faziam isso. E hoje a gente tem, aí só pra gente já ir, apesar que se a gente for falar que eu vou brincar, eu vou te falar uma coisa. Tem algum segredo para subir da C para B? Acredito que segredo não. Acho que a gente tem que procurar ser sistemático nos treinamentos, né? Montar um modelo de jogo para todo mundo seguir, né? Como se fosse um padrão no telefone que a gente ali destrava o celular, tem que ser coletivo, não pode ser para 3 fazer ou 4, né? Tem que ser isso tem grupo que todo. Vir do estadual, tu acha? Eu acho que, da maneira que eu trabalho, é igual conselho de mãe, sabe? Tem que levar tempo para funcionar. Então... Apesar de tu teres conseguido implantar pelo menos uma parte disso muito... na verdade, assim, eu peguei em outra situação, né? Aí tu já tem que aqui, tu não caíste de paraquedas, então eu imagino que isso te ajudou muito. Aí vivenciar foi importante para atacar os pontos que eram necessários ser atacados. Mas eu acredito muito mais no tempo de trabalho, na construção do modelo de jogo, né? Nos apontamentos. Quando você passa com um grupo muito tempo, o grupo já te conhece, a comunicação. Até porque você viu times, vou dar um exemplo, o Atlético Acreano tinha jogadores que tem que trazer, não sei, se tem esses Santa Cruz não subiu, mas e o Náutico ficou lá embaixo até não sei o quê. Eu acho que, opinião de quem é torcedor, eu acho que pode ser que ajude, óbvio que tu vai ver o perfil do cara e tal, mas eu acho que tinha que ter assim, um cara bom, fora, acima da média, que até os outros olhassem e dissessem, não, esse aqui é nele que a gente vai dar e agora o coletivo vai fazer ele bamburrar. Essa é uma opinião. Agora, para a gente terminar, que a gente fala muito de bom humor aqui e tal, queria te fazer uma pergunta. Quando o cearense deu aquela cabeçada, trancou, e depois quando tu foste no vestiário e deste um abraço daqueles que tu nunca tinha dado no Vinícius? Na verdade foi tão rápido o lance que eu não deu tempo de nada. Porque eu quero te dizer que pro torcedor, pelo amor de Deus, por 2 motivos.
porque ali não tinha chance, ele acabava, e porque era o cearense, né? Porque a encarnação, filho, não deu nem um... Não foi tão rápido que não deu. Depois, trancou na bola, aquela marca do pênalti que foi na volta que ele estava no chão, aí que... É muita sacanagem minha eu te perguntar 3 jogadores. Eu sei que todo mundo foi importante para ti, até as saídas foram importantes para ti. Mas assim, se tu poderias me citar, até para representar a galera, 3 jogadores que tu disseste, ó, esses caras aqui foram... Pode ser até um que a gente não saiba, que não jogava, mas que era importante. Sempre tem um Ricardo Rocha, de 94. Tu tens como citar pra gente aí, pra galera, um segredinho, ó, esse cara é fundamental, uma historinha? Não menosprezando os outros, usando eles como representantes deles. Assim, nem de campo tiveram assim, o Vinícius, Mimica e o Rodriguinho, que assim, Cara, foram importantes como todos. Uma boa pessoa, excelente profissional, faz o trabalho dele sem reclamar, sempre atento em tudo. Rodriguinho. Tava indo embora, né? Um cara, assim, sensacional. O Fernandes também foi muito bom também dentro de campo, como fora também. Bruno Maia, o próprio Esquerdinha, que saiu da equipe, mas quando estava fora ele participava bastante. Eu via muito postura no Esquerdinho, um cara de postura, assim, de não deixar se abater, às vezes até exagerava um pouco, eu achava assim. Eu até comentava com eles que em relação a ficar chateado, porque eu acho que tem que ficar chateado quando sai da equipe, né? Não pode ser desonesto com um grupo, né? E deixar de fazer. Tem que ficar porque o cara tem que querer jogar, acho que essa é a missão do jogador, mas assim, quando estava fora, respeitava e ajudava da maneira que podia ajudar. Isso foi fundamental. Tá tudo certo para 2019? Não, quase certo, 80%. A torcida tá, pelo amor de Deus, né? Então, não assusta a gente, papai. A gente sabe que tem eleição, mas eu acho que tu, assim como o Vinícius, que já renovou, né? Parece que renovou. Eu acho que é uma unanimidade entre a torcida, né? Então, acho que os candidatos, os 75 candidatos que vão estar no Remo, estão querendo saber. Eu imagino, não vou te fazer essa pergunta, porque prometi não jogar casca de banana, mas a tua vontade... Tu já está traçando o planejamento? Fiquei, já sei o que vou fazer. Já comecei essa semana a já... Até porque está tendo sub-20 aí. Devagar já montar um planejamento em relação já também a treinamento. Legal. Né? A necessidades que a gente tem de material também já comecei já a fazer algum levantamento já sobre isso. Pesquisando atleta também já comecei a ver jogos de 2018 para, assim que definir a situação, a gente já está com o material já pronto para... Para não ficar começando daí. É uma pergunta do belga remista, que é um... Sabe quem é? Já ouviu falar desse cara? É um cara que é belga, dono de um bar em Oteiro e remista doente. Participa dos twitters. Ele fez uma pergunta porque ele tem um problema com essa... Se te oferecesse assim... Eu preciso de um meia. O Eduardo Ramos? Isso não é... Suposição, né? Ainda é cedo para... Tá, o belga vai ter que dormir preocupado ou não, dependendo do que vai acontecer. Pô, Netão, eu queria te falar uma coisa assim. Eu não te conhecia. Vim ter a oportunidade de te ver falando. Eu te via muito... Assim, não era tranquilo, apático. Eu te via muito tranquilo naquilo ali e no meio daquele furacão. Eu não digo, bicho, eu só pensava assim, eu não sei se ele tá com aquela lividez que só o desespero dá, ou esse cara é muito consciente do que ele tá falando, do que ele tá fazendo. O que eu posso dizer para quem tá vendo, imagino que a maioria seja do Fenômeno Azul, mas quem acompanha o nosso canal e tem muitos caras bicolores e que gostam de futebol em si, eu posso dizer, e estou dizendo para ti pessoalmente, que eu estou muito surpreso, positivamente, já tinha todo esse pensamento positivo, com a tua tranquilidade, com a tua humildade, mas sem aquela humildade de ser subserviente. Acho que tu és um cara que sabe muito bem o que tu queres e eu espero que esse melhor que aconteça para ti já seja no que vem e seja no Remo e que seja uma subida para a Série B. Então, queria te agradecer mais uma vez de ter vindo aqui e a casa é sempre sua quando você quiser. Obrigado. Falar. Um prazer. Da próxima a gente pode, porque treinador pode, tá? Vai ter 2 copos, a gente tomando uma cervejinha. Tá fechado. Combinado na próxima, então a gente
bate um papo. Quem sabe já comemorando, tipo, logo o título paraense? Quem sabe? Se Deus quiser, vamos já na próxima, já comemorando. Pô, Netão, mais uma vez, valeu. Galera, espero que a gente tenha conseguido trocar. Pô, se a gente se deixasse, a gente ficava aqui 2 horas, mas isso é bom porque tem mais papo para depois. Galera Azulina, tá aí o homem, o cara, o mito. Então, continua com a gente, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Dá aquela moral. É nós que heróis. Tamo junto. Valeu.